Eu comecei a ouvir alguém me chamar pelo meu apelido, mas só uma pessoa no mundo me chamava assim. Eu nunca acreditei nessas coisas de sobrenatural. Fantasma, espírito, presença, sempre achei que tudo tinha uma explicação lógica. E, sinceramente, ainda acho. Mas o que aconteceu comigo há algumas semanas, eu preferi acreditar que fosse algo paranormal. Porque a verdade é muito pior. Tudo começou numa terça-feira, por volta das 2 horas da manhã. Eu acordei com alguém sussurrando. Não foi um barulho aleatório. Não foi vento, nem o som da rua. Foi uma voz. Claro o suficiente para eu entender o que estava sendo dito. Léo. Meu apelido. Só uma pessoa me chamava assim daquele jeito específico. Arrastando o no final, quase como um carinho. Minha irmã. Mas ela estava morta há quase 2 anos. Eu congelei na cama. Não me mexi. Meu coração disparou tão forte que parecia que alguém ia ouvir de fora do quarto. Fiquei esperando. Em silêncio absoluto. E então, nada. Nenhum som. Nenhum passo. Nenhuma respiração. Acendi a luz. O quarto estava exatamente como eu deixei. Porta fechada. Janela trancada. Nada fora do lugar. Eu ri, meio nervoso. Devia ter sido um sonho. Ou aqueles momentos estranhos entre estar acordado e dormindo. Voltei a dormir. Mas, na noite seguinte, aconteceu de novo. Mesma hora. Léo. Dessa vez eu levantei na hora. Abri a porta do quarto com tudo, como se fosse pegar alguém no flagra. Corredor vazio. Fui até a sala. Cozinha. Banheiro. Nada. Mas eu tive uma sensação estranha, como se alguém tivesse estado ali segundos antes. Nos dias seguintes, começou a piorar. Não era mais só a voz. Coisas começaram a mudar de lugar. Meu celular, que eu sempre deixava na mesa, apareceu no chão uma manhã. Uma foto antiga minha e da minha irmã, que ficava dentro de um livro, apareceu em cima do travesseiro. E o mais estranho, um perfume. Ela usava um perfume doce, meio enjoativo. Eu odiava. Mas, às vezes, eu sentia aquele cheiro no quarto. Bem fraco. Como se tivesse sido borrifado horas antes. Eu não contei pra ninguém. Porque, honestamente, parecia loucura. Mas aí veio o primeiro momento em que eu realmente considerei que podia ser algo além. Eu cheguei em casa mais cedo do trabalho. Entrei em silêncio, larguei a mochila no sofá, e ouvi alguém no meu quarto. Um som baixo. Como alguém mexendo em coisas. Meu corpo inteiro travou. Eu fiquei parado na sala, escutando. E então, a voz. Léo, você demorou. Não era um sussurro dessa vez. Era clara. Quase normal. Minha mão começou a tremer. Mas, mesmo assim, eu fui até o quarto. Devagar. Cada passo parecia um erro. Eu empurrei a porta. Nada. Quarto vazio. Mas, a janela estava aberta. E eu tinha certeza absoluta que tinha deixado fechada. Foi aí que algo mudou dentro de mim. Eu parei de achar que era coisa da minha cabeça. E comecei a achar que alguém estava entrando na minha casa. Troquei todas as trancas no dia seguinte. Instalei uma câmera barata apontando para o meu quarto. E, por alguns dias, nada aconteceu. Nenhuma voz. Nenhum objeto fora do lugar. Nenhum cheiro. Eu comecei a relaxar. Achei que talvez tudo tivesse sido coincidência, paranoia, sei lá. Até que, uma semana depois, eu resolvi ver as gravações. Só por garantia. O primeiro dia, normal. Segundo dia, normal. Terceiro dia. Eu quase desliguei o vídeo no meio. Mas algo me fez continuar. E foi aí que eu vi. Às 1h57 da manhã. A porta do meu quarto abriu. Devagar. Sem barulho. E alguém entrou. Não dava para ver o rosto direito. A imagem era ruim. Mas dava para ver o corpo. Magro. Alto. Movimentos estranhos. Como se estivesse tentando não fazer barulho, mas não soubesse exatamente como. A pessoa foi até a minha cama. Ficou parada ali por alguns segundos. E então, se inclinou na minha direção. Eu senti um frio absurdo assistindo aquilo. Porque naquele momento do vídeo, eu estava dormindo. E aquela coisa estava a centímetros do meu rosto. Depois de alguns segundos, ela se afastou. E fez algo que me gelou completamente. Pegou algo do bolso. E borrifou no ar. Perfume. Depois, saiu do quarto. Fechou a porta. Fim. Eu fiquei olhando para a tela por vários minutos. Sem conseguir processar. Não era sobrenatural.
Era pior. Alguém estava entrando na minha casa, enquanto eu dormia. E ficando do meu lado. Naquela mesma noite, eu não consegui dormir. Fiquei sentado na cama, com uma faca na mão, esperando. Nada aconteceu. Mas, no dia seguinte, eu levei o vídeo para a polícia. Eles fizeram perguntas, analisaram, e disseram que iam investigar. Mas teve uma coisa que um dos policiais comentou, quase casualmente, que não saiu da minha cabeça. Parece que essa pessoa já fez isso antes. Olha como ela se move. Isso não me tranquilizou nem um pouco. 2 dias depois, a polícia me ligou. Eles tinham identificado o cara. Era alguém que morava a poucas ruas da minha casa. Um homem de uns 40 anos. Sem antecedentes criminais graves. Trabalhava como técnico de manutenção. O que explicava muita coisa. Acesso fácil a ferramentas. Capacidade de abrir fechaduras. Mas o que não explicava era o motivo. Eu fui até a delegacia. Queria respostas. E quando eu vi a foto dele, algo me incomodou na hora. Eu já tinha visto aquele rosto antes. Mas não sabia de onde. Até que o policial disse. Ele conhecia sua irmã. Meu estômago virou na hora. Descobriram que ele frequentava o mesmo lugar que ela antes de tudo acontecer. Não eram amigos próximos. Mas ele era obcecado por ela. Tinha fotos dela no celular. Seguia ela na rua às vezes. Mas nunca chegou a fazer nada diretamente. Até depois que ela morreu. Porque, aparentemente, ele começou a me observar. A rotina. Os horários. E, em algum momento, decidiu entrar. Mas o pior ainda estava por vir. Eu perguntei por que ele usava o perfume. Por que dizia aquelas coisas. O policial hesitou. Mas respondeu. Porque ele acredita que você não superou sua irmã, e queria substituir a presença dela para você. Eu não entendi na hora. Até que ele explicou melhor. O cara não estava tentando me assustar. Ele achava que estava ajudando. Recriando a presença dela. A voz. O cheiro. Os objetos. Como se estivesse mantendo ela viva para mim. Eu senti vontade de vomitar. Mas ainda tinha algo pior. Muito pior. Porque isso não explicava uma coisa. Eu nunca contei para ninguém qual era o apelido que ela usava para mim. Nunca. Nem amigos. Nem colegas. Nem redes sociais. Era algo só nosso. Então eu perguntei isso. E o policial ficou em silêncio por alguns segundos. E disse. Ele não sabia. Meu coração parou. Como assim? O policial respirou fundo. Na gravação, em alguns momentos, não é ele falando. Eu ri. De nervoso. Como assim não é ele? Ele me mostrou um trecho do vídeo que eu não tinha percebido. Enquanto o cara estava no quarto. Parado. Sem mexer a boca. A voz apareceu. Léo. Eu senti um vazio absurdo dentro de mim. Pode ser áudio gravado, algum dispositivo, o policial disse rapidamente, tentando manter a lógica. Mas tinha um problema. A câmera também captava áudio. E não havia nenhum aparelho visível. Nada nas mãos dele. Nada no quarto. Nada. Eu saí da delegacia sem saber no que acreditar. O cara foi preso. Minha casa foi liberada. Troquei todas as fechaduras de novo. Instalei câmeras melhores. Alarme. Tudo. E, por alguns dias, silêncio total. Nenhuma voz. Nenhum cheiro. Nada fora do lugar. Até ontem. Eu estava deitado. Acordado. Olhando pro teto. Quando senti. Aquele perfume. Fraco. Mas inconfundível. E então. Bem perto do meu ouvido. Sem nenhum som de porta abrindo. Sem passos. Sem nada. Léo, agora você sabe que não era só ele. Eu não me mexi. Não respirei. Não fiz absolutamente nada. E eu ainda não sei se isso foi alguém de novo. Ou algo que eu nunca deveria ter tentado explicar.